e 17 minutos. Saia do impedimento. Na Band Vale, bate-papo esportivo com Cláudio Nicolini e Antônio Carmo. Oferecimento New Clean, sempre inovando. Vamos nessa, vamos falar de esportes. Tudo bem, Antônio Carmo? Bom dia para você, boa semana. Muito obrigado, tudo bem? Bom dia, Cláudio Nicolini, um bom dia especial a todos os que nos acompanham, nos veem, nos ouvem aqui no Bate-Papo Esportivo, ano 20 da Band Vale. Coisa boa, vamos falar de esportes nesta manhã de segunda-feira, é mais uma semana que começa, e eu quero começar, Antônio Carmo, falando de Fórmula 1. Final de semana foi da Fórmula 1 aqui no Brasil, o Grande Prêmio de São Paulo. Que festa em Interlagos, recorde de público, mais de 300 mil pessoas passaram pelo Autódromo de Interlagos entre sexta, sábado e domingo. Uma corrida sprint sensacional, após um começo claudicante com acidente, com bandeira. Depois ela aconteceu com atrasou um pouco o sábado e o domingo a corrida maravilhosa, sem chuva, uma temperatura amena, perfeita para a prática do automobilismo no Autódromo de Interlagos, que sempre entrega tudo e mais um pouco. Quem viu Max Verstappen fazer uma corrida de recuperação espetacular. O homem é bom demais da conta e se os caras bobeiam, ele papa saindo dos boxes, Antônio Carlos. Ainda chegou no pódio, a gente viu um jovem garoto da Mercedes, bom de braço esse menino, hein? Começou muito bem, chegou em segundo e o Norris com uma vitória importantíssima, tanto na sprint quanto na principal, encaminhando assim o título mundial. Devemos ter um novo campeão esse ano, hein, Antônio Carmo? Está caminhando para isso, né? Você falou do jovem aqui, é o Kimi Antonelli, garoto, 18, 19 anos, fazendo grande corrida, tem 122 pontos na competição já. O Verstappen no ano passado ganhou, saindo em 17º lugar, ultrapassando todo mundo com chuva e ganhou. Foi uma corrida que praticamente selou o tetracampeonato dele. E eu acho que ontem a vitória do Lando Norris sela também o seu primeiro título de campeão mundial de pilotos de Fórmula 1. Restam 3 corridas, né, que serão numa sequência aí, e aí a gente vai poder ver essa definição. Quem ficou para trás foi Oscar Piastri, ele parece que sentiu o peso quando assumiu a liderança do Mundial de Pilotos, depois faz várias corridas que não ganha, e foi superado mesmo pelo Lando Norris, e vê o Max Verstappen encostando, né, 25 pontos a diferença do Max Verstappen atrás do Piastri. O Piastri é o vice-líder com 3,66, o Verstappen é o terceiro com 3,41. E o Lando Norris estava lá atrás, já foi para 390 pontos, ganhou as 2 corridas, ele fez 33 pontos em São Paulo, né? Ganhou 8 na sprint e 25 ontem. Então, conseguiu pontos mais do que necessários e viu o seu grande competidor, parceiro de equipe, Piastri, fracassar na sprint e ficar só em 5º lugar ontem, ganhando apenas 10 pontos. Então o Lando Norris encaminhou ontem a conquista do seu primeiro título. E Interlagos realmente é sensacional. Como você disse, sempre entrega tudo. Ontem esperava-se chuva, tudo lá nublado, mas não veio chuva. Mas ficou aquele tempo muito bom para a corrida, um público superior a 300 mil torcedores nos 3 dias. Realmente sensacional. Logicamente que a grande frustração, a batida, a saída do Gabriel Bortoleto, tanto na corrida de sprint, quando ele arrebentou o carro, né, já no finalzinho, aí não pôde nem treinar, largou já nas últimas posições e estava tentando uma corrida de recuperação, também foi mal. E foi mal. Na primeira curva, na primeira volta. Eu olhando assim bem à distância, um piloto jovem, está em casa, quer mostrar tudo que pode, família presente, e vem aquele peso, opa, vou tentar aqui mostrar para a torcida que está aqui me apoiando, que eu tenho condições, vou fazer uma grande corrida, e deu tudo errado para ele. Mas como foi bem lembrado pela equipe da Band transmitindo a corrida ontem, Nicolas, geralmente, na primeira vez no Brasil, os pilotos brasileiros não se deram bem, né? Felipe Massa, Emerson Fittipaldi, não sei quem, e Nelson Piquet. O Senna. Então, aí acontece, o Senna também, né? Aí acontece, e foi uma pena, porque todo mundo estava esperando ali uma boa corrida de Gabriel Bortoleto, quem sabe chegar um pouco mais à frente ali, um 8º, um 7º lugar, porque
o companheiro dele, Nick Hülkenberg, foi bem com a outra Sauber, né? Mas deu tudo errado para ele. O carro Não deu estava nada bom, errado, ele já deu- estava no Q2, É. ia pro Q2, no sábado, Ele já a corrida tinha- sprint ele estava É. bem. Estava bem, tentou uma ultrapassagem desnecessária ali no final, forçou demais, né? Mas isso é força da juventude, de querer correr em casa, mostrar tudo, e acabou se dando mal. Foi a frustração. Mas a corrida não teve nada de frustrante, uma grande corrida, bem disputada, com mudanças. Quando o Verstappen assumiu a ponta lá, mas será que vai aguentar com esse pneu? Não vai, aí teve que parar, que não ia aguentar mesmo, ainda assim terminou com um honroso terceiro lugar, largando dos boxes. Esse menino é fantástico, Max Verstappen. Se você der para ele um carro nota 5, 6, ele ganha o campeonato, tá certo? Quando ele tinha um carro nota 9, 10, ele não ganhou o campeonato, ele passeou, né? Ele só não ganhou uma ou duas corridas aí da temporada 2023. Quando o carro é ruim, ele mesmo assim ele faz coisas extraordinárias, né? Mas esse ano não vai dar, acho, para ele não. Repito, no meu modo de entender, ontem o Lando Norris carimbou o seu título, porque não precisa ganhar agora as 3 últimas corridas, pode ficar em segundo, terceiro, que a pontuação dele é boa, né? Se ele fica em segundo, ele fica 7 pontos atrás de quem ficar em primeiro, e hoje a vantagem dele já é de 24 pontos sobre o Oscar Piastri, em 3 corridas, né? Se tivesse a dobradinha ao contrário, ele ganha. Ainda assim, ele é o campeão mundial de Fórmula 1. Mas é lógico que tem coisas para acontecer, um erro, uma batida, uma quebra, aí durante a corrida pode tirar o Lando Norris de 1, 2 provas sem pontuar e vai ser ultrapassado. Então vamos esperar ainda as 3 últimas corridas com essa cobertura realmente maravilhosa que só a TV Band nos entrega. É isso, meu querido Antônio Carmo. Corridaça no Brasil. O Brasil, na verdade, sempre entregando. Que coisa boa, que coisa bacana, meu querido Antônio Carmo. Espetacular, realmente, o Grande Prêmio de São Paulo em Interlagos. Vamos agora a Vegas. E o que acontece em Vegas, fica em Vegas, tá bom, Antônio Carmo? Elvis Presley nos espera. E vai ser imortal. Mais uma corrida noturna, né? À noite lá, por volta de meia-noite, 1h da manhã aqui. Vamos acompanhando. Bem legal. Grande Prêmio de Las Vegas, nos Estados Unidos, é a próxima corrida, faltam 3. Tá emocionante demais a Fórmula 1. Tá tudo na tela da Band. Carmo, vamos nós. Ó, Campeonato Brasileiro, os 4 grandes de São Paulo perderam na rodada, Antônio Carmo. Todo mundo em casa, fora, contra time ruim, contra time bom. Todo mundo perdeu. Ninguém pode falar nada de ninguém. Mas quem tá falando grosso é o Palmeiras, que segue líder. Mas vê o Flamengo de novo cheirando o cangote dele com o mesmo número de pontos. Resultados da rodada, 33ª, no sábado, Sport 2, Atlético Mineiro 4. Não pode mais ninguém perder ponto pro Sport a partir de agora. O Vasco perdeu mais uma, virou o fio o Vascão, hein? Perdeu pro Juventude em casa 3-1, jogando pedrinha. Desandou a maionese lá pelos lados do Vasco da Gama. Será que o dinizismo deu prazo de validade, Antônio Carmo? Interrogação. Internacional e Bahia 2-2. O São Paulo deu vexame na Vila Belmiro. Perdeu pro Red Bull 1-0. O Corinthians também deu vexame em casa. Perdeu pro Ceará 1-0. Cruzeiro e Fluminense 0-0, Vitória e Botafogo 0-0, o Flamengo fez 1, 2, 3, podia ter feito 4, 5, não fez, tomou 2 no final, ainda assim, ganhou do Santos, que caminha a passos largos para o rebaixamento, 3-2, e o Mirassol, no dia que completou 100 anos, fez a festa e ganhou do líder do campeonato, 2-1, Fortaleza e Grêmio, 2-2, Antônio Carmo. E essa rodada aí, Antônio Carmo? Pois é, para detalhar tudo, a gente ficaria aqui durante muito tempo. Resumidamente, né, Nicolini, alguns detalhes, né? O Sport fez 2-0 no Atlético Mineiro, tomou a virada. Começou com um frangaço do goleiro Hulk, bateu uma falta do meio-campo. Foi pegar aquele frango tradicional, passa no meio da mão e vai. Mas o Sport realmente só cumpre tabela, vai cair na próxima rodada oficialmente, né? Para quem tem 17 pontos e só faltam 18 a serem disputados, ele só chega a 35, que é o número de pontos que o Vitória tem. Acho que ele já caiu, né? Porque ele pode fazer 8 vitórias e tirar um saldo de gols de 800 gols aí. Só não tem mais jeito. Caiu, já faz 20 rodadas e com uma campanha maravilhosa de rebaixar. 2 vitórias apenas e não tem do que reclamar. O Vasco, que eu falei aqui, costumo analisar aqui rodada a rodada, né?
porque as coisas mudam. Até semana passada, na quarta-feira, o Palmeiras já era o campeão brasileiro, agora passei o Flamengo, daqui a pouco muda. Então as coisas mudam muito. Então o Vasco chegou a ser, para mim, o melhor time do campeonato naquele momento, de 4 vitórias seguidas, realmente jogando bem, ganhando de qualquer um. Hoje voltou a ser aquele Vasco que só dá tristeza para a torcida, perdeu em casa do Juventude, que dá uma respirada aí, Nicolas, ele pode sair da zona de rebaixamento, afinal de contas, ele tem apenas 5 pontos atrás do Internacional, e ainda restando 15 pontos a serem disputados. Ele tem que passar o Santos, o Vitória e o Inter, né? E aí pode conseguir escapar. Na verdade, ele pode passar só o Vitória. Todo mundo vivo, Vitória cara. E Santos para trás. Todo mundo. Até o Fortaleza. Só a partir do Grêmio com 40 pontos. Fortaleza, acho eu que o empate de ontem estragou a vida dele. Mas vamos lá. Mas o Juventude conseguiu com essa vitória e ele tem confronto direto aí contra o Santos, né? Dá uma respirada no campeonato. O Inter, que se cuide, vem muito mal. O Inter está dependendo mais dos outros do que dele. O Bahia não ganha fora, o Bahia só ganha em casa, vai empatar com o Inter, estava 2-0 para o Inter, resultado que praticamente tiraria o Inter aí do ameaça e rebaixamento, mas o Inter ainda também está nesta situação. Corre isso. O São Paulo, torcida fala, empata com o Flamengo e perde do Red Bull. E o Red Bull Bragantino, Nicolini, que para nós, quando chegou o Wagner Mancini, a gente falou, já caiu, perdeu na estreia para o Bahia, mas depois 2 vitórias sobre quem? Corinthians e São Paulo, olha só. Ganhou de 2, né? Adversários tradicionais. Embalou com 2 vitórias, ganhou do Corinthians em casa e ganhou do São Paulo na Vila Belmiro. A torcida de São Paulo muito bravo. O São Paulo jogou muito mal e o Red Bull Bragantino escapou do rebaixamento. 42 pontos, não corre mais riscos. Eu acho que quem está com 42 ali tá tranquilo. Corinthians, Ceará, Bragantino, Vasco, esses daí. Faltam aí 2 pontinhos, eles irão conquistar. Né? Não tem preocupação. Aí você vem para a rodada de ontem, o Corinthians e Ceará era jogo de 6 pontos, e o Ceará ganha por 1-0 num contra-ataque sensacional com o Galeano, do Paraguai, fazendo um gol belíssimo. Daí o Corinthians vai, chuta, tenta e não consegue, perde do Ceará, uma derrota. O Corinthians é muito estranho, né? Ele ganha jogos mais difíceis, ele ganha do Vasco em São Januário, ganha do Fluminense no Maracanã, consegue resultados aí complicados, mas aí de repente perde em casa do Ceará, 3 pontos que fazem falta. O Corinthians poderia estar numa situação melhor, já colado no G7 do brasileiro, fica um pouco para trás. Cruzeiro e Fluminense 0-0, Vitória e Botafogo 0-0, deixa para lá, né? E aí você vem para os jogos da noite, Fortaleza e Grêmio, né? Quem não viu, veja. O gol do Carlos, acho que é Carlos Vinícius do Grêmio, relembrando o gol do Ronaldo, fenômeno pelo Cruzeiro contra o Bahia em 1993. O goleiro Rodolfo Rodrigues, estava encerrando a carreira. Rodolfo Rodrigues pegou a bola, botou no chão, caído, para reclamar dos companheiros. O Ronaldo veio por trás dele, pegou a bola e fez o gol. Fez isso o jogador do Grêmio contra o goleiro do Fortaleza ontem. Ele ficou escondidinho atrás do goleiro. Nenhum zagueiro do Fortaleza avisou, o goleiro não percebeu. Quando ele rolou a bola para a direita ali para sair jogando, o jogador saiu escondidinho, tomou-lhe a bola e fez o gol. Foi o momento cômico da peleja e méritos para o atacante do Grêmio. Chegamos aos 2 últimos jogos, inclusive você falou, os 4 grandes de São Paulo perderam. Eu acho que quem perdeu melhor foi o Santos. Daquela assim, ele estava tomando uma goleada. Se sai o pênalti do Arrascaeta que bateu na trave, seriam 4-0. Se bem que naquele momento era 3, mas 4, 5, vai. Podia estar no mínimo 4-0. Podia ser 4-5. E o Santos, em 2 minutos, aos 44, 45, marcou 2 gols. E se tivesse ali mais uns 5, 6 minutos de acréscimo, botaria fogo no jogo. Você vê que até o Rossi falou, o segundo gol do Santos foi um frangaço. O Rossi, chute fraco do Robinho, ele vai pegar, solta, vem o cruzamento e o gol. E o Santos saiu de cabeça erguida do jogo, era para sair, né? Tirando o Neymar, que não pode fazer aquilo que fez. A gente sempre elogia e defende aqui o Neymar, o único craque, o último grande craque do futebol brasileiro dos últimos 15 anos é o Neymar. Mas reclama de todo mundo, está querendo ser muito dono do time, pelo que deu para ver ontem, reclama da substituição, reclama do juiz, reclama dos companheiros, e por aí vai. Né? Aliás, de reclamar também tem arbitragem, né, Nicolini? Samuel Xavier do Fluminense reclama com razão da não expulsão do jogador do Cruzeiro, não pelo vermelho direto, mas como ele tinha um amarelo, o tapa na cara do adversário é um cartão amarelo, e o juiz não dá. O Fluminense ficou bravo. Afinou. A arbitragem vai ser tema. A arbitragem vai ser tema em todas as rodadas, por uma dezena de jogos, ou quase isso. Toda rodada, muitas reclamações. Né? Mas o Santos
De qualquer maneira, ele saiu para 2 jogos fora, Palmeiras e Flamengo. Bom, se a gente conseguir um ponto, tá bom. Não conseguiu, tá dentro do planejamento. Agora vai buscar nos jogos que restam, nos 6 jogos que restam, os pontos necessários. E recomeça contra o Palmeiras em casa, vai pegar o misto do Palmeiras, tem que aproveitar. Mas acho que o Santos saiu no finalzinho do jogo, Nicolas, de cabeça mais erguida. E com a molecada jogando. Até falou um cronista lá. Se o Vojvoda não colocar a molecada para jogar, manda embora. Não adianta colocar os que vêm, que eu falo sempre, aqueles sul-americanos enganadores. Não vai ser o Barreal, Cabalheiro, não sei quem que vai resolver o Santos, o Bilal. Não é esse povo que vai resolver a bola agora. Lautaro Dias fez um gol lá, tá bom, a bola no pé dele, no finalzinho, último jogo, mas põe a molecada lá e vê o que vai acontecer. É o que eu defendo sempre. Gabriel Bontempo entrou bem. Tava no banco há muito tempo. Ruim. Bando de jogador ruim que vem da América do Sul, que não serve. O cara não serve para jogar a segunda divisão do campeonato boliviano, campeonato chileno, campeonato peruano e vem jogar como titular do Santos. Não pode, né? Aí é um desprezo total ao futebol brasileiro, a molecada também do Santos, que sempre resolveu. E por último, o Santos perdeu do Flamengo e falou: agora nós já somos co-líder. E vamos, Mirassol. Virou do Flamengo todo mundo amarelo e verde. E o Mirassol centenário, comandado pelo Rafael Guanais, que começou a carreira em São José dos Campos, subindo com o Atlético Joseense da Bezinha para a Série A3 em 2012, o Mirassol ganhou do Palmeiras. E aí o resumo, Nicolini, fica nas palavras do técnico palmeirense. Vocês podem perguntar o que quiser, vou dizer para vocês, nós não jogamos nada. O Mirassol foi melhor física, técnica, emocional, ganhou por merecer, não tem o que falar. É isso que tem que ser feito, Nicolini. Não adianta ver, não, sabe o que é? Nós tivemos uma viagem e o nosso lateral não estava muito bem, eu tive que fazer uma mudança, mas aquele pedaço do gramado, não tem desculpa, Nicolini, jogou mal. Isso acontece com todo mundo. O Santos, de vez em quando, ia jogar em Presidente Prudente, tomava 3-0 a Prudentino, com Pelé e companhia. O que aconteceu naquele dia? Deu tudo errado, o Pelé ia matar a bola, matava de canela. Não tinha, acontece com qualquer time, mas com o Palmeiras não tem esse negócio, que ganhou, sobrou na remontada lá contra a LDU, depois ganhou do Santos, ganhou não sei quem, chega uma hora, né, pesa, e outra coisa, ninguém ganha 7, 8 jogos seguidos no campeonato. O Palmeiras perdeu e agora sabe que tem 6 jogos pela frente, para ser campeão tem que ganhar os 6, agora é ele Flamengo. Se ele ganhar os 6, ele é campeão, vai ganhar, não acredito. O Flamengo tem 6 jogos, vai ganhar os 6, não acredito. Então, tem que esperar ali o tropeço de um e outro, eles vão olhando um, jogando. Na próxima rodada, Nicolini, está muito próprio para o Flamengo assumir a liderança. Próxima rodada não, rodada FIFA, no sábado, jogos atrasados. O Palmeiras, muito desfalcado, vai pegar o Santos na Vila. É um clássico, o Santos no desespero para escapar do rebaixamento, pegando um time que vai estar remendado. Chances de vitória do Santos são boas. E o Flamengo vai pegar o Sport Recife, o jogo não será nem no Recife, né? O Sport vai levar o jogo para outro lugar. O Flamengo pega um fantasma, que não tem mais nada, quer dizer, o Flamengo vai ganhar do Sport, pode jogar com Adílio, Zico, com Nunes, com Lico, com Leandro, com Raul. Até porque se perder ponto pro Sport agora, pronto, nem queira ganhar o título, né? Aí fala assim, valeu Palmeiras, o título é seu, um abraço, né? Se o Flamengo perder ou empatar com o Sport na próxima rodada, sai do campeonato e fala, beleza, vou me preparar só para Libertadores, deixa aí o Brasileirão com... Então a chance na próxima rodada de termos mudança. É o Flamengo ganhando, abre 3 pontos sobre o Palmeiras, se ele perder ou empatar com o Santos é a mesma coisa. E aí você sabe um pontinho ajuda. Que o Santista estava torcendo pro Palmeiras ontem ganhar do Mirassol para poder perder do Santos. Ficava igual para ter a gordura contra o Santos. Era isso, o torcedor do Santos fala assim, e o Mirassol ganhou, agora o Palmeiras vem precisando ganhar contra o Santos, porque o Palmeiras tem que ganhar, né? Se ele não quer depender de ninguém para ser campeão, tem que ganhar. Ele tem que ganhar os 6 jogos, ele está igual ao Flamengo, uma vitória na frente. Na próxima rodada, se ele perder, o Flamengo ou ultrapassa em 3 pontos e empata em número de vitórias, e aí vai. Então a chance do Flamengo ser o líder na próxima rodada é muito grande. E era isso mesmo, o Palmeiras ontem, ele deixou de jogar num jogo chave, que era para ganhar esse jogo do Mirassol de qualquer maneira, para poder jogar com o time reserva contra o Santos e mesmo perdendo, se manter na ponta da tabela e ir para os 5 últimos jogos com uma tranquilidade maior. Agora apertou. E o Palmeiras vai jogar bem, além dos jogadores convocados, outro tomou 3º cartão amarelo e tal. É um jogo que para o Santos
é de suma importância, obviamente, para todo mundo. O Santos com as suas pretensões lá O embaixo. Santos, se não ganhar, mas e ficou aí melhor. um abraço. Aí vira o fio de uma vez, né? O Santos tem 2 jogos em casa, primeiro é o Palmeiras, e aí tem que ganhar do Palmeiras para tentar ganhar do Mirassol, né? E ganhar os 2 jogos, se ele ganhar os 2 jogos, ele entra para valer, para escapar do rebaixamento. Um empate, uma derrota, Antônio Carmo, tchau e benção, um abraço, vai ver o Vitória desgarrar e vai, faltando 2, 3 rodadas já para o rebaixamento com 3, 4 pontos, e aí vira o fio de uma vez. Agora, só sobre o Santos, a questão do Neymar acende um alerta vermelho desse tamanho, até onde, porque todo mundo fala que o time do Santos é ruim, mas tem jogadores ali que não deixam esse time tão ruim, não era para estar nessa situação. Até onde a rapaziada que um dia jogou pelo Neymar, hoje dá a bola para ele e fala assim, então vai lá e resolve, né? E ele não resolve. Ontem ele veio sair uma bola junto ao goleiro Brazão, ele tocou pro zagueiro, abriu na direita e meio que assim, abro para você, você devolve para mim aqui já na intermediária e vambora. Não, o zagueiro nem olhou para ele, deu um bico para frente. Aí ele assim, pra frente, e aí? Né? E o zagueiro nem olhou para ele. Joga então, comigo, assim, joga comigo, ele falou lá. Mas aí, assim, ele é diferenciado, ele é não sei o quê, mas não tá jogando, não jogou nada contra o Flamengo. Mas jogou nada. É a parte física jogou também. nada. Então, mas não jogou. Mas então, assim. Que ele não jogava? Então, aí, se não ajuda, não com licença. Né? Não isso. vai resolver. Por exemplo, sábado que vem, contra o Santos, contra o Palmeiras, vai ser o capitão, dono do time jogando em casa. Vai, começa o jogo, faz 1-0, pronto. Aí o Santos ganha do Palmeiras sábado, Nicolinho, gol do Neymar, tá vendo? Aí é o craque. Não é assim, ele não está num bom momento, obviamente, não sabe se vai se machucar durante a semana nos treinamentos, o que vai acontecer, porque se machuca demais. A gente esperava o Neymar voltando para assumir o protagonismo de novo, a realidade de ser o grande jogador do futebol brasileiro. Mas isso não tem acontecido, já está no Santos há 1 ano e não fez absolutamente nada até agora que justificasse a sua volta ou a volta à seleção brasileira. Jogando pouco, um ou outro jogo apenas que ele jogou bem, e a gente reconhece isso. Tivesse bem fisicamente, tecnicamente, fazendo tudo o que precisava, é o jogador necessário para a seleção brasileira. Nesse momento, não dá nem para pensar nele. Mas, nesse caso do Santos, aí, realmente a comissão técnica, da diretoria, tem que olhar e falar, está ajudando ou vai atrapalhar? Isso aí tem que ser visto aí, porque não pode atrapalhar nesse momento. O Santos precisa de todo mundo para somar pontos aí. Agora, a vantagem do Santos também, Nicolas, é que esse Vitória, o Vitória em casa, em jogos, perdeu do Corinthians e empatou com o Botafogo, né? Eram jogos que o Vitória precisava ter vencido, ele que vai pegar o Red Bull fora de casa na próxima rodada. Quer dizer, o Red Bull com essa evolução, a subida que deu, passa a ser favorito, e o Vitória trava ali também. Então, vamos ver o que... O Santos tem 2 jogos diretos, né? Contra a Juventude e Internacional, ambos fora de casa. Então, esses jogos em casa que você falou serão importantes na sequência. O Santos tem um jogo também que é só cumprir tabela contra o Sport Recife, e aí, então, vamos ver o que vai acontecer. Tem ainda muita coisa. Eu sei que lá em cima, Palmeiras e Flamengo vão brigando. Nesse momento, a tabela, o Palmeiras é o líder, mas pela rodada da próxima rodada, né? Imagina o seguinte, Palmeiras perde de novo, 2 derrotas seguidas, Flamengo passa, aí fica 3 pontos na frente, e aí restarão só 5 jogos, aí toda aquela carga favorável do Palmeiras passa para o Flamengo, e é melhor agora, Nicolini, na reta final, é melhor você chegar em alta faltando 3, 4 jogos, que quando faltam 15 jogos, do mesmo jeito ali que a gente fala do rebaixamento, você pode passar o campeonato inteiro na zona de rebaixamento, na penúltima rodada você sai e você escapa na última, enquanto um time que passa o campeonato inteiro ali na zona perigosa, mas não está na zona de rebaixamento, entra na penúltima rodada, agora igual o Santos, faltando 5, 6, fica mais difícil de sair. É isso. Antônio Carmo, bom, parada agora a data FIFA, tá bom? Brasileirão só daqui 10 dias. Tem os jogos atrasados do sábado. Jogos perdidos, isso, né? Que então, esses não são tão perdidos assim. Não, esses não. E a gente fala, né, Nicolas, por que parar o campeonato agora, neste momento, de reta final, decisão? Porque o Brasil fará 2 jogos. Vai disputar 2 partidas decisivas contra a França e a Argentina? Não, vai jogar contra Senegal e São Manuelense. 2, como dizem lá em Portugal, 2 jogos amigáveis. Não dá, né? Aí realmente... Eu precisava fazer esses jogos. Não, pensa na CBF.
Ah, mas o Carlo Ancelotti pensa só na seleção. Para ele, o Campeonato Brasileiro, pouco importa os times a ele. Ou ele, qualquer técnico que esteja, né? E aí os clubes pagam por isso, pelo mau calendário. Dessa maneira, não dá, não. É isso. Olha, 2 minutos para falar da Série B. 36ª rodada, Antônio Carmo. Atlético 2, Ferroviária 1. Cuiabá perdeu em casa do Goiás 1-0. Cuiabá virou fio, né? Já tá fora. Foi lá para baixo, já tá em 11º lugar. E o Goiás voltou para a briga. O Novo Horizontino empatou com o Remo num jogo de 2 que estão tentando subir. Bom para o Remo, que se mantém no G4, faltando 2 rodadas. O Novo Horizontino está 1 ponto atrás. Novo Horizontino. O Atlético Paranaense venceu 2-0, voltou para o G4, é o vice-líder. Vila Nova e Avaí 2-2. O Criciúma fez para conta do chá lá no Heriberto Wilson 1-0 e voltou para o G4. Antônio Carmo, Criciúma quer CRB e Operário 2-2, CRB disse adeus. O Paysandu perdeu para o Coritiba 2-1, Coritiba mais líder do que nunca, já subiu. Esse eu já cravei, Antônio Carlos. Chapecoense e América jogam hoje, é o jogo da vida da Chapecoense. E o Botafogo, se quer escapar do rebaixamento, tem que ganhar do Amazonas hoje, que está 3 pontos atrás também no rebaixamento. E aí, meu querido, abre 6 pontos, abre 1 ponto à frente de Atlético Ferroviária, sai da zona do rebaixamento faltando 2 rodadas e pode sim escapar, já que o Toninho Cecílio e a turma dele foi embora. Aí o time melhorou, viu, Antônio Carlos? Acontece essas coisas. O técnico já estava lá, o Ivan Iso, não mudaram, né? Nicole, detalhes aí rapidamente da Série B. A torcida do Paysandu vibrou com os gols do Coritiba contra ele próprio. Por quê? Para poder prejudicar o Remo, o grande rival, né? Que pode até, se o Coritiba tivesse vencido, o Remo podia até ser campeão da Série B, ficando 2 pontos atrás do Coritiba. Se o Paysandu tivesse vencido, sim. Se o Paysandu tivesse vencido, o Coritiba perdido, exato. E o Remo estava ali. Tá? A torcida do Paysandu, o time já caiu mesmo, vibrou com a vitória do Coritiba. O Atlético contra a Ferroviária teve a volta daquele árbitro lá que foi afastado depois do jogo Santos e Palmeiras, o Ramon Abate lá. E ele arrumou tanta confusão, mas não foi ele, foi o VAR. É o VAR que muitas vezes atrapalha, né, a sequência do jogo. O VAR não serve para nada, é só para atrapalhar. Uma confusão, a Ferroviária reclama, com razão, uma bagunça danada lá, dessas coisas todas. O mesmo se aplica ao Novo Horizontino, Anderson Moreira, estava 1-0 para o Novo Horizontino, com 15 minutos, o Novo Horizontino teve um jogador expulso. O VAR chamou, olha lá, fez a falta aqui, expulsa, né? E aí o Novo Horizontino se segurou, não deu, o Remo empatou e segue adiante. 40 e tantos mil torcedores para prestigiar a vitória do Atlético Paranaense sobre o Volta Redonda. O Furacão está voltando. O Criciúma ganhou no finalzinho do jogo, e aí vamos nós. Curitiba já subiu. Aí, meu amigo, Atlético Paranaense, que é o vice-líder, hein, Nicolas? Os 2 paranaenses ali, ó, comandando agora a Série B. Aí você fala com Atlético, Remo, Chapecoense, Criciúma, Goiás e Novo Horizontino. Pronto. São esses 6 times brigando por 3 vagas agora nessa reta final. É isso, a Chapecoense hoje pode ir a 61, assumir a vice-liderança. Amanhã a gente conta como foi. Tempo esgotado, Antônio Carmo, excelente semana que só está começando. Que Deus nos abençoe, amanhã tem mais. Até amanhã. Amém. Muito obrigado, Cláudio Nicolini. Um abraço para você, aos amigos todos que nos honram sempre com a audiência aqui no Bate-Papo Esportivo. Ótima semana, hein, gente? Até mais. Saia do impedimento. Na Band Vale, Bate-Papo Esportivo, com Cláudio Nicolini e Antônio Carmo. Oferecimento New Clean, sempre inovando. Agora 8h04.